Quem falará para nós hoje à noite é o pastor Heron, e ele está aqui com a esposa e com os filhos, com a Amélia e os meninos agora de manhã. Eu falei à noite? Falei, gente? Todo mundo ouviu errado. Fim de ano, né? Precisando de férias, hoje de manhã. Heron está ali atrás com a esposa, eles estão ali atrás. Ali atrás é um lugar estratégico para quem tem criança pequena, né, Heron? Então, as crianças até 11 anos podem ir agora ali para as classes de EBD infantis. As classes de adolescente acima ficam conosco aqui, tá bom? Então, a gente tem um grupo menor de crianças hoje, e isso, abre ali para a gente ali, crianças até 11 anos, podem acompanhar ali as tias, tia Aline, a Naná estão ali, vão lá, crianças. Heron, se os meninos ficarem à vontade para ir, tranquilo. Heron, vem cá, meu irmão, por favor. Irmãos, o pastor Heron é novo aqui em Brasília, está aqui tem pouco tempo, e nós fomos apresentados por um amigo em comum, o pastor Mazinho Itamar Ximenes, mais conhecido como Mazinho, é pastor da Igreja Presbiteriana lá do Jardim Botânico, e o Mazinho é sempre aquele que nos conecta a novos amigos, né? Então, há pouco tempo que eu conheço o Heron, e louvo a Deus pela vida dele, da Amélia, das crianças. Heron está pastoreando a Igreja Presbiteriana do Guaraú. Nosso querido irmão André, filho aqui da igreja, André Carolino, está lá com ele, faz parte lá da equipe pastoral, estão lá lutando pela fé evangélica, e Deus... gente, notícia ruim, notícia boa de igreja se espalha, né? Então a gente ouve coisas boas, que a igreja está caminhando bem, nós louvamos muito ao Senhor por isso. Heron, vem cá, meu irmão, é o nosso convidado hoje para trazer para nós aqui a aula da Escola Bíblica Dominical, e nossa oração é que Deus abençoe. Fica à vontade. Tá, irmão? Aqui o pessoal não tem pressa não, tá? Sem pressa. Obrigado. Queridos, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Como o pastor Adriano disse, eu venho lá da igreja do Guaraú e trago um abraço da igreja a todos vocês aqui da primeira igreja presbiteriana de Itaguatinga. Queridos, eu separei para a gente, nessa manhã, um estudo no texto de Mateus 25, a partir do versículo 14, que é a conhecida parábola dos talentos. Abra sua Bíblia comigo, Mateus 25, de 14 a 30. Mateus 25, de 14 a 30, eu trouxe um recurso visual aí para ajudar na aula, então à medida que eu for expondo aqui o texto e algumas coisas, os nossos queridos irmãos ali da transmissão vão ajudando a gente com o PowerPoint. Mateus 25, 14 a 30... Escute com fé, com atenção, essa é a palavra do nosso Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo,
voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que se tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, a gente vai orar e aí a gente já começa a nossa aula. Baixe a sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra viva, poderosa, para atingir o fundo do nosso coração e nos transformar. E é isso que nós suplicamos ao Senhor nessa manhã. Que o Teu Santo Espírito faça o nosso coração arder diante da Tua palavra e que isso transforme aquilo, Pai, que nós precisamos mudar em nós. Que o Senhor nos livre de nós mesmos e nos conduza a uma vida que glorifica o Teu nome e que vive com alegria, com esperança e com amor, Pai. Esse é o nosso desejo, é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, tem um princípio teológico muito comum no contexto da fé reformada, e provavelmente você já ouviu falar sobre isso, que é o seguinte: a esperança do cristão é fundamentalmente escatológica. O que a gente está querendo dizer quando a gente fala que a esperança do cristão é escatológica? Significa que o cristão espera, aguarda, anseia, não pela redenção política, econômica, pedagógica ou social, que a cultura secular tenta nos oferecer diariamente, mas por aquele grandioso dia em que o Senhor Jesus aparecerá em toda a sua glória por entre as nuvens e vai redimir toda a criação, trazer o seu povo para habitar eternamente com Ele. Essa é a nossa esperança. Em outras palavras, Cristo é o fundamento da nossa esperança. Nossa esperança está edificada em quem Ele é, no que Ele já fez por nós, vivendo e morrendo em nosso lugar, mas no que Ele ainda prometeu fazer um dia, quando Ele há de restaurar toda a criação. No entanto, você sabe bem, eu sei bem, que esse dia tão aguardado ainda não chegou. Não é o fato de nós estarmos aqui, domingo após domingo, proclamando o nome do Senhor, adorando e esperando, né, até que Ele venha. Mas, em muitos momentos, e de diversas maneiras, eu e você nos vemos desanimados e desorientados nesse mundo quebrado e disfuncional. E você sabe disso porque são tantos os desafios, não são? São tantos os cansaços, tantos os cardos e abrolhos, conforme a palavra de Deus diz, tantas as preocupações, são tantas as ansiedades, as frustrações, as dúvidas, são tantos os medos que nós temos diante das dificuldades que nós enfrentamos. E a pergunta que fica, e a pergunta que eu quero trabalhar com você nessa manhã, é a seguinte: será que existem orientações na palavra de Deus
mostrando como nós devemos viver enquanto nós aguardamos a volta do Senhor Jesus? E é claro que sim, a resposta é sim, você sabe disso. Para o desorientado, existe orientação. Para o desanimado, existe motivação, ânimo. Para o ansioso, existe a paz que excede o entendimento. Para o medroso, existe a amorosa, mas dura advertência. Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. E hoje, nós falaremos exatamente sobre isso. Se tu conseguir mudar aqui. Acho que não. Qualquer coisa, os meus colegas me ajudam aí passando, tá? Não tá indo aqui o controle. Hoje nós meditaremos em algumas palavras que falam exatamente sobre isso, sobre como os discípulos de Jesus devem viver enquanto ele não volta. E eu quero organizar o nosso tempo aqui da seguinte maneira. Primeiro, a gente vai considerar um pouco do contexto teológico e literário dessa passagem, tá? Entender as particularidades dessa parábola, e é claro, buscar compreender o que Jesus está ensinando quando ele conta essa parábola. Depois disso, eu quero refletir com vocês sobre como as palavras de Jesus, ditas há mais ou menos 2000 anos, tocam a minha e a sua história hoje, tá? Então, basicamente, esse vai ser o nosso estudo nessa manhã. Bom, pode passar para o próximo slide, esse é o da contextualização, esse é o primeiro movimento que a gente vai fazer hoje, considerações sobre o contexto histórico e literário. A primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer quando a gente vai estudar uma parábola é relembrar o que é uma parábola. Eu sei, a gente tem conhecimento bíblico, teológico, a gente por vezes passou um longo tempo na igreja, e nas nossas próprias leituras, a gente lida com o termo ao ter textos que são parábolas, né? Mas é sempre bom a gente relembrar o seguinte, de maneira bem resumida e objetiva, uma parábola é uma história onde o narrador constrói na imaginação do seu ouvinte, ou do seu leitor, uma narrativa que pressupõe algum tipo de lição ou ensinamento. Em outras palavras, a ideia, o propósito da parábola é sempre trazer uma lição. E veja, essa parábola ela pode ter elementos verdadeiros do contexto, em que o interlocutor está vivendo, mas ela também pode ter outros elementos. Ela não precisa ser necessariamente uma história real. O fato é, o importante numa parábola é o ensinamento que ela traz. Tá? Quero dar um exemplo disso para vocês, na parábola que talvez seja a mais conhecida, a parábola do filho pródigo. Você se lembra, Jesus está contrastando dois irmãos ali. O irmão mais velho, que está perdido na sua obediência religiosa, e o irmão mais novo, que está perdido na sua desobediência. O irmão mais velho está perdido por causa da moralidade religiosa, ele acredita que aquilo vai salvar ele, e o irmão mais novo se perde na imoralidade. Mas ambos estão perdidos. E Jesus conta essa história para mostrar dois tipos de ouvintes que ele tem. Os publicanos e os fariseus, e os escribas, que eram os religiosos comparados ao irmão mais velho, e um outro grupo, publicano e pecadores, que seriam comparados ao irmão mais novo. Então, Jesus conta essa parábola para mostrar que ambos estão perdidos. Né? A pergunta é, qual é o ensinamento, a lição, quando Jesus conta essa parábola que nós lemos? A parábola dos talentos. Veja, seus discípulos devem refletir, considerar sobre a necessidade de aguardar a volta dele, vivendo da maneira como ele deseja. Foi aquilo que a gente já disse um pouquinho. Né? Enquanto a gente vive nesse mundo de cardos e abrolhos, nesse mundo quebrado pelo pecado, tem uma maneira correta de se viver enquanto a gente aguarda o Senhor Jesus Cristo voltar. Essa é a ideia dessa parábola, uma esperança aplicada. Isso nos leva à segunda informação importante. Pode voltar Aqui, voltou. Isso nos leva à segunda pergunta importante, que é a seguinte: qual a relação dessa parábola com o seu contexto literário e teológico? A parábola dos talentos, vocês repararam,
está inserida dentro de um bloco maior, que começa no capítulo 24 e vai até o final do capítulo 25 de Mateus, no qual o assunto principal é a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu sei, se você já leu esse capítulo, ou se você já ouviu pregações, ou estudou esses capítulos, você sabe que é um texto difícil, porque parece ter ali algumas profecias relativas ao contexto da época, aquilo que aconteceria ali, e também aquilo que aconteceria no futuro, quando Jesus Cristo voltasse. Então, os estudiosos debatem ao certo o que é para aquele momento e o que ainda espera uma consumação no futuro. Mas o fato é, independentemente desses desafios, esses capítulos falam sobre a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, a consumação dos séculos. Então, depois de Jesus dizer como será a sua vinda, ele começa a contar uma série de parábolas que mostram como os seus discípulos devem viver enquanto ele não volta. E cada uma dessas parábolas, eu queria que você reparasse, possui uma ênfase diferente. Por exemplo, se você olhar aí no seu texto e voltar um pouquinho, no começo do capítulo 25, está aí a parábola das 10 virgens. Né? Você sabe, esse termo aqui significa madrinha de casamento. Então, a ideia da parábola é a seguinte: vai ter um grande casamento, o noivo se ausentou, e as madrinhas estão ali aguardando o noivo chegar para a consumação, para a celebração desse casamento. Só que 5 madrinhas eram prudentes e levaram azeite extra para manter a luz das botijas acesas. 5 não eram. E aí, quando o Senhor volta, essas 5 são pegas desprevenidas. Qual que é a ênfase? Por que Jesus está contando essa parábola? Ele está contando essa parábola para destacar o fator surpresa. A ideia dele é a seguinte: eu estou falando sobre a segunda vinda, e vai ter um elemento de surpresa. Quando você menos esperar, quando você estiver desprevenido, vai acontecer. Jesus vai aparecer no céu e ele vai voltar. Então, o que ele está ensinando para aquelas pessoas? Vocês precisam estar preparados. Lembra, isso é muito comum também, quando o próprio Senhor Jesus compara a segunda vinda dele a um ladrão. Essa ilustração é bastante interessante, eu não sei se você já reparou, porque é o seguinte: se eu disser assim para você, olha, essa noite, 10h15, acorda, se você estiver dormindo, se você não estiver, fica preparado na sala, que um grupo vai tentar invadir a sua casa. O que você vai fazer? No mínimo, 10 horas, você vai ligar para a polícia, falar assim: olha, tem um negócio estranho, por favor, venham aqui. Você vai levantar, você vai tomar precauções para aquilo que você sabe que vai acontecer. Mas a pergunta é: e se você não sabe quando isso vai acontecer, o que você faz? Você vive preparado. Entende o ponto de Jesus? Se você não sabe que horas, então você vive preparado, você vive à espera. Essa é a parábola das 10 virgens, enfatizando que os discípulos de Jesus devem viver o tempo todo vigilantes. Já a parábola dos talentos, essa que a gente leu, que também fala sobre como os servos de Jesus devem viver enquanto ele não volta, enfatiza não somente a necessidade da vigilância, como a parábola das virgens, mas, sobretudo, a necessidade da responsabilidade. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você? O discípulo de Jesus não pode viver de qualquer maneira, pois ele não é o seu próprio Senhor. Ele tem um Senhor sobre si, e esse Senhor é dono de todas as coisas, e esse Senhor deu a ele responsabilidades, e ele deve viver com responsabilidades. Essa é a ênfase da parábola dos talentos. A terceira pergunta que eu coloquei para vocês, que é importante: como nós sabemos que essa parábola tem um pano de fundo escatológico? O que eu estou querendo dizer para você? Como que a gente sabe que essa parábola está relacionada à segunda vinda de Jesus, à consumação de todas as coisas? Eu já disse para você sobre o contexto, isso já é um bom indicativo. Se você tem 2 blocos de texto, 2 capítulos, falando sobre a volta de Jesus, e tem um texto inserido ali no meio, é muito provável que esse texto esteja falando também exatamente sobre a volta de Jesus. Mas tem mais que isso.
Existem elementos dentro da parábola que nos ajudam a entender isso, que deixam isso bastante claro para mim e para você. Quer ver? Olha o versículo 21 e o versículo 23. Quando o Senhor está lidando com os servos bons e fiéis, no final ele diz o seguinte, tanto no versículo 21 quanto no versículo 23, entra no gozo do seu Senhor. Em outras palavras, vem desfrutar, vem se alegrar daquilo que foi prometido. E aí você já percebe que existe uma referência a algo aqui que vai acontecer. O versículo 30 também mostra isso para a gente, e mostra de maneira mais clara ainda. Quando o Senhor lida com o servo mau e negligente, ele diz assim, versículo 30, servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu queria que você reparasse que Jesus usou essas mesmas expressões em outras ocasiões para falar da realidade tanto do céu quanto da realidade do inferno e da morte eterna. Então tudo isso indica para a gente o seguinte, não há dúvidas de que a parábola dos talentos tem um pano de fundo escatológico, é um ensinamento para o discípulo de Jesus viver a vida esperando, aguardando a volta do seu Senhor. Essa é a ideia do texto. Agora, queridos, a pergunta talvez mais importante e também a mais complexa de responder, e a gente não pode fugir dela, é a quarta pergunta que eu coloquei para vocês, que é a seguinte, o que é um talento na parábola? E qual a correspondência disso para nós hoje? Ou, em outras palavras, o que isso significa? Tá? Quando a gente fala em talento, a gente pensa logo em algum tipo de habilidade, sobretudo artística ou esportiva, não é verdade? Aquele menino tem talento para o futebol, ele é bom de bola, tem futuro. Né? Ou quando você fala assim, aquela pessoa toca o teclado muito bem, ela tem um baita talento. Ela é muito boa. Geralmente a gente pensa nisso, tá? Habilidade artística, esportiva ou algum outro tipo de habilidade que a pessoa tem. No entanto, quando a gente olha para o texto, no primeiro século, talento era uma quantidade muito expressiva de dinheiro. O que Jesus está usando aqui, como exemplo, na sua parábola, é dinheiro mesmo. E aí depende. Se fosse um talento de prata ou de ouro, né, teria uma variação, mas basicamente um talento era correspondente a 34 quilos, ou de prata ou de ouro. Isso seria comparado, eu fiz umas contas lá para você entender, a mais ou menos 20 anos de salários mínimos hoje. Então pensa, você trabalhou por 20 anos, e você juntou 20 anos do seu salário mínimo hoje, e não gastou nada. Isso corresponderia a um talento. Um talento. E aí, a gente vê na parábola, o Senhor havia deixado uma quantidade gigantesca de dinheiro confiada aos seus servos. E agora, a grande pergunta é a seguinte, irmãos. Se na parábola o Senhor deixou muito dinheiro sob a responsabilidade dos seus servos, qual é o significado disso para o povo de Deus ao longo da história? Em outras palavras, o que Jesus está ensinando por meio dessa história? Veja, não pode ter a ver, como eu disse a você, com habilidades artísticas ou esportivas, porque sendo assim, muitos crentes não teriam sido escolhidos, não é verdade? Se você não toca nenhum instrumento, se você não canta bem, que é o meu caso, e se você é perna de pau no futebol ou em qualquer esporte, sinto muito, mas você não recebeu talento nenhum do Senhor. E você sabe que isso não é verdade. Né? Todos os crentes recebem. Também não pode ter a ver com dinheiro, porque se assim fosse, todo discípulo de Jesus deveria ser o quê? Rico. Se Jesus estivesse explicando essa palavra literalmente, e ele quisesse dizer que é dinheiro mesmo, você pensaria que você foi um escolhido por Jesus só se você tivesse muito dinheiro, porque esse é o caso da parábola. Só que lembra, uma parábola usa elementos do contexto, mas não necessariamente de maneira literal, mas para indicar algo. Foi isso que eu falei para vocês na primeira pergunta.
Então, o que tem a ver aqui? Qual é a correspondência do talento lá na parábola com a gente hoje? Eu creio que uma dica está nas próprias palavras do Senhor Jesus, quando ele contou outras parábolas. Tá? Eu queria que você se lembrasse da parábola do tesouro perdido. Tá? Ela está lá em Mateus 13, e Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Veja que interessante, nessa parábola, o maior tesouro que o cristão possui é fazer parte, viver nesse reino de Deus que ele confiou aos seus embaixadores, ou seja, aos seus discípulos. Todos os crentes receberam um tesouro imensurável quando foram chamados por Deus para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor. E eu creio, queridos, que é sobre isso que Jesus está falando, sobre como nós devemos viver toda a nossa realidade, tudo aquilo que nos foi confiado, de acordo não com os valores dos reinos deste mundo, mas com os valores do reino ao qual eu e você pertencemos. Então, quando Jesus está usando o talento que ele confiou a esses servos aqui na parábola, eu creio que a correspondência para nós é aquilo que nós recebemos dele, por meio da vida dele, por meio da obra dele, por meio de quem ele é. O próprio Senhor, tudo aquilo que ele nos entregou, o fato de nós estarmos, nós pertencermos a um novo reino, termos uma nova vida, termos agora um novo nome, uma nova identidade. E isso significa o seguinte: toda a nossa vida, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, os papéis que nós desempenhamos, os bens que nós temos, os talentos e dons que Deus confiou a nós, os recursos que estão nas nossas mãos, a nossa família, a nossa igreja, o nosso trabalho, a sociedade, ou seja, tudo foi dado por Deus a nós para que nós vivêssemos com responsabilidade. Lembra que essa é a ênfase da parábola? Viver com responsabilidade. Então, uma vez que a gente já pensou no contexto literário, histórico, que a gente fez algumas perguntas importantes aqui para o texto, agora eu quero passar com você para o texto em si, e é um texto com uma divisão bastante simples, tá, irmãos? É uma parábola que tem duas cenas. Isso. Uma parábola que tem duas cenas. A primeira cena mostra os servos bons e fiéis, você sabe disso, são dois. O Senhor lida com eles. E a segunda cena mostra um servo mau e negligente. Um outro modo de escrever as cenas seria o seguinte: a diligência é recompensada e a negligência é castigada. Esse é o resumo, a ideia ali das duas cenas da parábola. E essas duas cenas são sustentadas por 4 movimentos principais, que são os 4 movimentos que nós veremos aqui no estudo de hoje. Primeiro, concessão, versículos 14 e 15. Administração, versículos 16 e 18. Gratificação, versículos 19 a 23. E condenação, versículo 24 até o versículo 30. Antes da gente, eu não sei, Adriano, se vocês têm o costume aqui, como é uma aula, alguém tem alguma dúvida nesse sentido? A gente pode prosseguir, não sei se vocês têm o costume dessa interação. Tá? Então, vamos seguir, e depois, no final, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, aí a gente pondera sobre essas coisas. O primeiro movimento, então, da parábola está nos versículos 14 e 15, que é um movimento de concessão. E a gente vai ler novamente. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então
partiu. O que a gente precisa considerar aqui? Primeira coisa, como o texto começa, né? Se você repara que Jesus começa dizendo o seguinte: pois será como? Né? A pergunta que alguém que fosse ler só esse texto faria a seguinte: será como o quê? O que ele está falando aqui? Qual que é a ideia? Né? Então, como a gente já sabe um pouco do contexto, você sabe que Jesus está falando desse intervalo entre a primeira e a segunda vinda do próprio Senhor Jesus Cristo. Essa é a referência que ele está usando com base no contexto. E aí o versículo 14 diz que esse Senhor confiou os seus bens. Tem uma coisa muito legal aqui que a gente precisa pegar. Tá? Eu queria que você reparasse. Ele não deu os seus bens. Ele confiou os seus bens. E tem uma diferença boa aqui. Tá? Porque confiar, a palavra no grego aqui é entregar a custódia. Ou seja, esses bens são meus, eles não são seus, eles são meus, mas eu vou deixá-los sobre sua responsabilidade para você usá-los. Com responsabilidade, com inteligência. Mas lembre-se, esses bens não são seus, eles são meus. Né? Essa é a ideia. Versículo 15. Cada um segundo a sua própria capacidade. Eu queria que você reparasse nisso, que esse Senhor é justo, não é? Ele não concede muito para quem não é capaz de administrar muito, e ele não concede pouco para quem é capaz de administrar muito. Ele é justo. Ele distribui segundo a sua própria capacidade. Quem tem maior capacidade recebe mais, quem tem menor capacidade recebe menos. Mas ele é sempre gracioso, porque todos recebem. Ninguém fica sem receber, mas cada um segundo a sua própria capacidade. E ele faz essa concessão, versículo 15, e parte. Tá? Aí a gente vai para um segundo movimento, que é o movimento da administração. Está aí do versículo 16 até o versículo 18. Vamos ler novamente. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu queria que você reparasse no contraste entre os 2 primeiros e o último. O primeiro servo, que recebeu 5 talentos, e lembra, uma quantidade gigantesca de dinheiro, correspondente aqui mais ou menos, pelas contas que a gente fez, a 100 anos de trabalho, de um trabalhador comum. Ele sai, diz o versículo 16, imediatamente. E isso é importante, tá, queridos? Isso é muito importante. Existe uma ênfase aqui na disposição do coração do primeiro servo. Ele não perde tempo. Né? E sabe por que ele não perde tempo? Porque o dinheiro não é dele. O dinheiro é do Senhor dele. E ele sabe que ele tem uma grande responsabilidade para cumprir aqui. Por isso ele faz o melhor que pode, com toda a disposição, imediatamente ele sai. E o versículo 17 conta para a gente que o segundo servo faz exatamente o mesmo. Também sai imediatamente com o dinheiro do seu senhor para ser responsável com o uso daquilo que lhe foi confiado. Mas o terceiro servo, o versículo 18 conta isso para a gente, diz o texto, ele abre uma cova e esconde o dinheiro. Dinheiro de quem? Dele? Não, dinheiro do Senhor dele. Vai ficar mais claro adiante quando a gente chegar no último movimento, mas isso por si só já revela a compreensão daquele servo em relação a Deus, que é a referência aqui na parábola, o Senhor, e a Ele mesmo e também as suas responsabilidades. O que eu estou querendo dizer? O fato dele enterrar o seu talento já mostra para a gente que ele tem uma compreensão equivocada, tanto sobre Deus, quanto sobre ele mesmo. Lá no final, no último movimento, isso vai ficar bastante claro quando ele começar a falar. Mas, por enquanto, eu queria que você se lembrasse disso. A gente vai, então, para um terceiro movimento, que é o movimento de gratificação.
que está aí do versículo 19 até o versículo 23. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu queria que você reparasse numa coisa importante, tá? Você reparou como é que começa o versículo 19? O que está escrito aí? Depois de muito tempo. Tem um ponto importante aqui, tá, queridos? Que a gente tem uma palavra para isso na teologia, na escatologia, que é parousia, que é sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente tem a impressão que essa volta está demorando, não é? Eu não sei você, mas eu tenho muito essa impressão. Os discípulos, os apóstolos de Jesus, acreditavam que a volta já estava próxima ali no 1º século. Lembra de Paulo escrevendo a 2 aos Tessalonicenses? Tinha gente ali na igreja que não queria trabalhar, porque achava que Jesus estava voltando, falava, vamos esperar Jesus voltar. Aí ele dá uma bronca, ele fala assim: se você não quer trabalhar, então você também não vai comer. Faz o seguinte, espera Jesus trabalhando, tá? Não fica com preguiça aí não. Mas já se passaram 2000 anos e Jesus não voltou. Às vezes a gente tem esse sentimento que gera dúvida na gente a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. E a parábola é muito clara. Vai passar muito tempo. A gente não sabe quanto, mas é muito tempo. E provavelmente esse sentimento que às vezes a gente tem também houvesse no coração daqueles servos. Porque já fazia tanto tempo, será que ele volta? Será que ele não morreu? Aconteceu alguma coisa com esse senhor já, ele não vai voltar mais não. E tal. Dúvidas de pessoas sinceras num mundo quebrado e disfuncional. É a minha dúvida muitas vezes, é a sua dúvida, está no nosso coração. Mas a palavra de Deus em momento algum mente para a gente. Ela diz que esse tempo vai ser demorado mesmo, né? Depois de muito tempo. Uma outra coisa que eu queria que vocês reparassem aqui, que é a primeira coisa que o Senhor faz quando Ele volta é ajustar contas, ou seja, cobrar os seus servos a respeito do modo como eles usaram o dinheiro que havia concedido. Ele volta e qual é a primeira atitude dele? Vamos sentar e fazer as contas aqui, acertar as contas aqui. Não tem uma distração, não tem um espaço de tempo, não tem postergação a respeito disso, não. A partir do momento que ele volta, acerto de contas. E eu queria que você reparasse que a resposta do Senhor, a fidelidade dos 2 servos é a mesma. Você viu isso? O versículo 21 diz assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Agora o 23. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Olha que interessante. Sabe o que Jesus está deixando claro aqui para a gente, irmãos? Que fidelidade não tem a ver com o tanto que se tem, mas sim com a disposição do coração em servir ao Senhor. Às vezes a gente pensa o contrário, né? A gente pensa assim, se eu tiver muito, aí sim. Sabe aquela história, né? Eu não cuido bem do meu carro, do meu Fusquinha, porque é um Fusquinha. Se eu tivesse um Porsche, ia viver limpinho. A gente se auto-engana, né? Mentira. Não é assim que funciona. Se a gente não cuida do Fusquinha, a gente não cuida do Porsche. Por quê? Porque fidelidade não tem a ver com o tanto que se tem, mas tem a ver com a disposição do nosso coração servir ao Senhor. Se eu sirvo ao Senhor,
no pouco ou no muito, eu continuo servindo com fidelidade, porque eu estou servindo não a mim mesmo, mas ao meu Senhor. E é por isso que os dois recebem o quê? A mesma recompensa, prazer eterno com o Senhor. E você poderia pensar, o que obteve mais lucro merecia maior recompensa, não é? Às vezes a nossa mente funciona assim, o cara tinha 5, ele fez 10, o lucro dele tinha que ser maior. A nossa mente contemporânea, mercadológica, às vezes pensa assim, né? Mas não, ambos ganham a mesma recompensa, porque ambos são responsáveis com o bem do seu Senhor. E aí, queridos, a gente vai para um quarto movimento, muito triste, por sinal, que é o movimento de condenação. Está aí do versículo 24 até o versículo 30. E eu queria mais uma vez ler esse trecho com vocês. Diz assim: chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por fim, contrastando com os dois primeiros, o último servo, que recebeu 1 talento, apenas devolve o talento que ele recebeu. Está aí no versículo 24 e 25, a gente acabou de ler. E a pergunta é a seguinte: por que aquele servo não investiu o talento do seu senhor e decidiu enterrá-lo? Essa é a pergunta importante. Eu creio, queridos, que o próprio servo nos dá a resposta. Por que ele fez isso? No versículo 24, ele diz assim: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, versículo 25, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Ele via o seu Senhor não como um homem gracioso, que deu a ele a oportunidade de desenvolver suas habilidades, mas apenas como um homem severo e injusto. Com isso, temendo o que poderia acontecer, ele decide enterrar o talento que o Senhor tinha confiado a ele. E no versículo 26, vem a resposta do Senhor: servo mau e negligente. Veja o contraste com a resposta do Senhor aos dois primeiros servos. Servo bom, esse é mau. Servo fiel, esse é negligente. Não fez o que deveria ter feito. E o versículo 26, irmãos, é surpreendente por causa do medo, surpreendente que por causa do medo dele em relação ao Senhor, aquilo que ele temia se torna realidade. Isso é o oposto da fé expressa pelos dois primeiros servos. Foi inútil, né? Versículo 27, o Senhor diz: confiar o meu dinheiro a você. Até os banqueiros, até outras pessoas que não me servem, fariam melhor do que você fez. E aí no versículo 28, ele perde aquilo que ele tinha, e o dinheiro dele passa ao servo que tem mais. E aí o versículo 29 tem uma expressão que é difícil para a gente entender, né? Eu acho ela um pouco difícil,
quando o Senhor Jesus diz assim: porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Qual que é a ideia aqui? Fé e disposição para trabalhar para o Senhor, aqueles que têm, eles sempre recebem mais graça do próprio Senhor. Deus recompensa a nossa fé com mais fé. Essa é a ideia. A nossa disposição com mais disposição para aqueles que confiam e vivem pela misericórdia do Senhor. E o resultado, queridos, dessa visão injusta do Senhor, que resultou no medo que paralisou ele, está aí no versículo 30, quando ele diz assim: lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando, como eu disse a você, sobre a realidade do inferno aqui. Ele já usou essas mesmas expressões em outros momentos para falar de maneira categórica sobre o destino final daqueles que se rebelam, que rejeitam o senhorio do Senhor Jesus Cristo. O resultado é condenação eterna. Deixa eu partir aqui para a conclusão e depois eu quero considerar algumas coisas com vocês, a respeito dessa parábola. É evidente, queridos, que essa parábola contada por Jesus tem o propósito de advertir os seus discípulos de todas as épocas e lugares, para que, enquanto ele não voltam, vivam com fé, disposição, alegria e coragem. O que eu estou querendo dizer para você? E eu queria que você prestasse atenção nisso que eu vou dizer. Tá? O que eu estou dizendo para você é o seguinte: essa parábola é parábola para crente. Ela é advertência de Jesus para crente. É por isso que ela está aqui, na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, para mim e para você. São palavras duras de Jesus para o seu povo, não para os incrédulos. E eu queria que você visse isso como expressão do amor de Jesus por nós. John Piper, pastor batista, tem uma frase que eu acho sensacional. Ele diz assim: Jesus usava palavras duras para falar de realidades severas. Isso é o que o amor faz. O oposto é bajulação. O que ele está querendo dizer? Se você ama, você usa palavras duras justamente para tentar resgatar aquelas pessoas que você ama. E é isso que Jesus está fazendo com a gente nessa parábola. Essa é uma advertência para todo crente a respeito do modo como ele tem vivido, do modo como ele tem usado os talentos que Deus confiou a ele, ou seja, toda a sua vida. A gente tem vivido com displicência, irresponsabilidade. A gente tem enterrado aquilo que o Senhor confiou para a gente, ou imediatamente a gente tem saído com o coração cheio de alegria e de fé na graça do nosso Senhor e vivido para a glória dele. Esse é o ponto. E a verdade é que muitas vezes a gente não vive assim. Por isso essa advertência, por mais dura que essa parábola seja, ainda assim ela é uma palavra de amor de Jesus para mim e para você. Um chamado ao arrependimento e a uma transformação de vida. Para que a gente repense o que a gente tem feito com a nossa vida enquanto o Senhor Jesus não volta e viva com responsabilidade, não amanhã, na semana que vem, mas hoje, a partir de agora. Uma transformação imediata, como diz a própria parábola a respeito dos servos bons e fiéis. Queridos, deixa eu pensar em algumas aplicações com você a respeito desse texto, e depois desse momento, aí sim, se algum irmão tiver alguma dúvida, contribuição, a gente bate um papo. A primeira coisa que eu penso aqui é o seguinte: enquanto o seu Senhor não volta, lembre-se que você não é dono,
você é mordomo. Mordomo e não dono do seu tempo, das suas habilidades, dos seus talentos e das suas posses. Em outras palavras, seus talentos, suas habilidades, suas posses e o seu tempo não pertencem a você. Tudo isso não é seu. Pertence a quem? Ao Senhor. Só que às vezes a gente se esquece disso. Ao invés da gente viver para o nosso Senhor, a gente pensa que a gente é dono e a gente passa a viver para servir a nós mesmos, com aquilo que Deus nos confiou, não nos deu, mas nos confiou. E isso significa, queridos, se Deus é o dono, isso significa que não é você e nem sou eu quem determinamos o modo como nós devemos viver e servir. É o nosso Senhor que faz isso. E eu queria que você pensasse nas implicações radicais que isso tem na nossa vida, quando a gente entende isso. Radicais. Porque se tudo isso não é meu, não sou eu que determino o modo como eu vivo, mas é Deus. Isso é um ataque direto à nossa suposta autonomia. Esse tipo de pensamento fere o nosso orgulho, fere o resquício de autossuficiência que a gente tem no coração, porque a gente vive dessa maneira mesmo. É meu, eu conquistei. Não tem frase pior para você viver, segundo ela, do que o eu mereço. É um problema gigantesco, porque na verdade nós não merecemos, porque nós ganhamos, nós recebemos para usar, para usufruir, mas aquilo não é nosso. Não nos pertence, não foi nós quem conquistamos. Então não é eu mereço. O que a gente deveria usar para a nossa vida é como eu posso servir. Você reparou a diferença entre o eu mereço e o como eu posso servir? É exatamente isso que Jesus está ensinando nessa parábola. E como a gente viu, queridos, na parábola, ele espera que nós sejamos fiéis a ele em tudo o que fazemos, não com coração cheio de gratidão por tudo que ele graciosamente confiou em nossas mãos. Nós não somos donos, somos mordomos. E a gente precisa entender isso, se a gente quiser viver uma vida transformada, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Uma segunda coisa que eu quero considerar com você, está aí já. Enquanto o seu Senhor não volta, lembre-se de que Deus é justo e que você recebeu tudo o que você precisa para viver com fidelidade a Ele. Deixa eu ser honesto aqui. Talvez essa seja a principal luta do nosso coração. A luta por satisfação em quem Deus é e naquilo que Ele já fez por nós, naquilo que Ele nos deu. Porque muitas vezes a gente acredita que Deus não nos deu tudo o que nós precisamos. Em outras palavras, a gente está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor não é justo. Porque se o Senhor fosse justo, eu merecia mais do que eu tenho. E aí a gente olha para o lado, né? Está vendo aquele irmãozinho lá, Senhor? Não, Senhor, eu sou muito melhor, mais santo, cumpro mais as regras. Nas entrelinhas a gente está dizendo que o Senhor não é justo, porque eu não recebi aquilo que eu preciso. Mas veja que a parábola mostra dois servos que receberam quantidades diferentes para deixar claro que a questão não é a quantidade do que você tem, muito ou pouco. A questão é a fidelidade a Deus no uso daquilo que Ele confiou a você, ou seja, toda a sua vida. Em outras palavras, a parábola está ensinando para a gente que o importante aqui não é a quantidade do que você tem, mas se você é fiel com o que você tem. Não é uma questão de ter muito ou de ter pouco. A questão é de usar tudo para glorificar a Deus. Será que a gente faz isso? Se a gente espera ser fiel somente quando a gente recebe muito, a verdade é que nós não seremos.
parar de reclamar com Deus por aquilo que nós não temos e viver com alegria e esperança é o que Ele espera de nós, reconhecendo com gratidão aquilo que Ele já confiou a nós. É uma luta, queridos, uma luta por satisfação no nosso coração. Parece que o tempo todo a gente está insatisfeito, dizendo, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Só que quando a gente fala isso, nas entrelinhas a gente está dizendo o quê? Nosso Senhor não é justo, porque se eu preciso e não tenho, isso significa que Ele não me deu. Você entende o problema? Nossa insatisfação sempre coloca Deus num lugar de injustiça, coisa que Ele não é. Ele é sempre justo. Uma coisa que eu queria considerar com você ainda, que é minha terceira reflexão, enquanto o seu Senhor não volta, não se esqueça do amor de Deus por você em Jesus, pois é isso que evitará o medo paralisante. Eu queria que você reparasse muito nas palavras daquele servo mau e negligente. Ele via o Senhor de uma maneira equivocada e isso provocava nele um medo que o paralisava. Qual que é o ensinamento aqui? O modo como nós enxergamos a Deus determina o modo como nós vivemos. Esse é o ensinamento. A perspectiva que você tem de Deus determina o modo como você vive. Aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você deseja, aquilo que você fala. Se para você Deus é injusto e severo, e não um Pai gracioso e amoroso, não haverá alegria e esperança em sua vida. Apenas medo, rancor, indisposição, e a consequência natural de ver Deus dessa maneira é enterrar a sua vida. Agora, se você vê Deus como a Bíblia o descreve, longânimo, compassivo, paciente, gracioso, que tem prazer na misericórdia. Repare, Deus tem prazer em ser misericordioso conosco, que tem dado a você muito mais do que você merece. Sobretudo, deu a você o próprio Filho dele, Jesus Cristo, você viverá com confiança no cuidado dele, porque você sabe que não depende de você ou dos seus méritos, mas da fidelidade dele à aliança ratificada em Jesus Cristo. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você? A sua vida revela o que você acredita sobre Deus. Olhe para a sua vida, olhe para o que você faz, olhe para o modo como você vive. Se você reconhecer negligência, medo, rancor, raiva, frustração, e isso estiver dominando sua vida, isso mostra para você que existe uma compreensão errada a respeito de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina para a gente sobre Deus. Ele é um Pai gracioso e amoroso, que tem prazer na misericórdia. Queridos, vocês conseguem perceber isso? Deus tem prazer na misericórdia. Sabe o que isso significa? Significa que não importa o quão longe você vai, não importa a gravidade do pecado que você cometa, não importa o quão distante você esteja, o quão frio esteja o seu coração, Deus sempre vai ter prazer em ser misericordioso com você por causa de Jesus Cristo. Então corra para os braços dele, é isso que ele espera. Mas ao invés disso, muitas vezes a gente faz o quê? A gente foge dele. A gente foge. Deus tem prazer na misericórdia, prazer na misericórdia. Não se esqueça disso. Por fim, queridos, o meu quarto e último ponto aqui, eu queria que você se lembrasse que Jesus é a nossa esperança, porque Ele é o servo perfeito e fiel. E nele nós podemos ser servos melhores a cada dia. O que eu estou querendo dizer para você? Quando a gente lê essa passagem, a nossa tendência é se comparar com quem? Com os dois primeiros servos, não é? Ó, eu quero ser o servo bom e fiel, eu não quero ser o servo mau e negligente. Mas lembra, nesse mundo quebrado pelo pecado,
nós não somos bons nem somos fiéis. Nós nunca seremos o servo perfeitamente bom, perfeitamente fiel. É por isso que eu creio que essa parábola também está falando sobre o Evangelho. Quem que nós podemos comparar aos 2 primeiros servos? Jesus Cristo. Ele sim é o servo bom e fiel. Ele sim usou tudo aquilo que lhe foi dado para viver uma vida de completa obediência ao Senhor. Ele sim saiu imediatamente e foi usar todos os recursos para obedecer toda a lei de Deus, sem quebrar nenhum ponto, e para morrer uma morte que eu e você merecíamos. Ele é o servo bom e fiel, nós não somos. Mas quando a gente entende isso, nele, firmados em Jesus, ratificados nele, aí sim a gente pode andar em fidelidade ao Senhor. Aí sim a gente consegue não ser perfeito, mas viver uma vida para a glória dele, porque ele nos capacita a viver dessa maneira. O que eu estou querendo dizer para você? Não leia essa parábola depositando a sua esperança última naquilo que você pode fazer, porque você vai se frustrar. Em vários momentos você vai ser mau e negligente. Leia essa parábola depositando a sua esperança última em Jesus, o servo verdadeiramente bom e fiel. E nele, então, aí você eu tento ser um servo melhor, glorificar a Deus com a nossa vida. Eu paro por aqui, eu não sei do meu tempo, viu, Adriano? Se está dentro aqui do que é o tempo de vocês para a IBD, mas se alguém tiver alguma contribuição, alguma colocação, alguma dúvida, a gente pode ter um momento agora para essa interação. Não? Tranquilo. Oi, pois não, desculpa. Por favor. Essa divisão que o Amado fez aí, né? Concessão, administração, gratificação e condenação, deu uma boa clareada aqui no entendimento. E aí, além desses ensinamentos que o senhor disse aí eu queria saber o seguinte: se eu posso também tirar para a minha vida a questão da responsabilidade individual, que ele deu talento a cada um. E outra coisa também, se eu posso extrair aqui a lição de que a obra de Deus tem pressa. Aí eu vi aqui, ó, versículo 16, 5 talentos, o primeiro, né, e saiu imediatamente. Aí se eu posso tirar esses 2 ensinamentos aqui para a minha vida. Eu creio que sim. Qual é o seu nome? Aldenir, obrigado pela pergunta. Eu creio que sim. Eu acho que o foco, como você disse, como o senhor disse, é a gente pensar na responsabilidade individual mesmo. Tá? O foco da parábola é esse, né? O modo como nós vivemos enquanto a gente espera o Senhor Jesus Cristo voltar, e como você disse, a responsabilidade que nós temos em usar toda a nossa vida para glorificar a Deus, para viver para Ele enquanto Ele não volta. Esse é o ponto. E sim, existe uma ênfase aqui no texto, na sua segunda colocação, sobre o advérbio aí para a gente, imediatamente. Tem um pano de fundo teológico aqui, como eu disse a vocês, o imediatamente dos 2 primeiros servos refletiam a crença que eles tinham na graça do Senhor. Se não é meu, é do meu Senhor. Se eu recebo isso por graça, então eu não tenho outra opção a não ser fazer tudo imediatamente, viver agora já, não esperar depois, não me acomodar e tudo mais. Então existe essa ênfase com certeza, tá? Eu creio que a gente está aprofundando um pouquinho aí na sua colocação. A gente chama esse tempo, entre a primeira e a segunda vinda, como eu disse a vocês, esperando a parousia, a segunda vinda de Jesus Cristo, mas esse tempo a gente entende que ele é o tempo do já e do ainda não.
A gente já experimenta de algumas realidades no reino de Deus, algumas conquistas, algumas bênçãos nós já recebemos na nossa união com Cristo, mas isso não aconteceu de maneira completa, perfeita ainda. Então, sim, a gente tem que viver já como embaixadores desse reino agora. Existe um senso de urgência? Existe um senso de urgência. De fazer tudo... Pois não. Foram obedientes, né? Um anúncio. Sim, sim. Com certeza. Pegando o gancho, às vezes eu acho que falta para a gente um senso de urgência. Né? De maneira geral, tá? A nossa geração é uma geração mais acomodada em relação à segunda vinda de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta, você não precisa responder. Só pensa aí. Quando foi a última vez que você acordou e você pensou assim, hoje pode ser o dia que Jesus Cristo volte? Agora, quando foi a última vez que você acordou e pensou assim, hoje eu tenho que marcar exame para o meu filho, eu tenho aquela conta para pagar, meu chefe está pedindo um trabalho, eu tenho um estudo para a prova. Vocês entenderam o meu ponto, não é? A gente perdeu o senso de urgência da igreja primitiva, a gente perdeu. Né? E a gente precisa resgatar isso por quê? Porque esse senso de urgência é justamente o que Jesus está ensinando para a gente na parábola das 10 virgens e na parábola dos talentos. Vigilante o tempo todo, esperando o tempo todo, aguardando o tempo todo. Por quê, queridos? Porque se você espera Cristo voltar o tempo todo, isso muda a maneira como você vive. Lembra da referência do ladrão? Se você sabe, você fica preparado. Agora, se você não sabe, você vive preparado, né? Buscando isso. Pois não, ali? Oi. Eu queria, dentro dessa pregação, ver duas situações. Uma que quando fala nos talentos, que a pessoa multiplicou, o outro não multiplicou, e Jesus fala que vai te dar o dobro. Porque a gente vive num momento que a pessoa é muito mais o que ela tem do que o que ela é. Então, quando você vê uma pessoa que ela tem muitos recursos, muitas vezes as pessoas confundem e acham que isso aí porque ela realmente é merecedora e que Deus abençoou a vida dela. Então, assim, eu acho que nós, como crentes, temos que tomar esse cuidado, porque Ele dá a vida para você e tudo que você tem. E Deus quer que você retorne, mas Ele retorne com o seu coração puro, e não pensar que você tem que acumular muitos bens. Essa é uma situação que eu gostaria que o pastor falasse. E outra, também com relação ao momento que nós vivemos, que eu acho que as pessoas não estão vivendo o que Jesus pregou. Porque a gente está vivendo um momento que isso aí não é Brasil, é mundo, onde há um incentivo muito grande ao ódio, à destruição. E a mensagem de fraternidade, de perdão, de misericórdia deixada por Jesus Cristo, ela tem sido esquecida totalmente. Então, nós como crentes também, a gente tem sido influenciados por tanta coisa que está no mundo, pelo consumismo, pelas informações falsas, pelo ódio, e a gente tem esquecido verdadeiramente a palavra de Jesus Cristo. As pessoas têm vivido muito mais o Velho Testamento, que é questão de guerra, de luta, e têm esquecido o amor. Eu gostaria que o pastor falasse sobre isso. Tá bom. Qual que é o seu nome? Célia, obrigado. Vamos começar pela primeira, tá? É impressionante como a cultura secular contaminou o pensamento da igreja. Hoje, a gente define sucesso dentro da igreja como aquisição de posses, como você disse.
Então, geralmente, o que a gente pensa como alguém bem-sucedido? Alguém que ficou rico, né? Alguém que recebeu muito dinheiro, né? Só que é interessante que quando a gente olha para a palavra de Deus, e quando a palavra de Deus vai falar para a gente sobre sucesso, ela nunca condiciona sucesso à riqueza, mas condiciona sucesso à fidelidade. Em outras palavras, quem é bem-sucedido de acordo com a palavra de Deus? Quem é fiel. Ponto. E aí, uma pessoa pobre, com várias restrições e limitações financeiras, pode ser muito bem-sucedida de acordo com a palavra de Deus, porque ela tem sido fiel naquilo que ela recebeu de Deus. E alguém que tem muitas posses, muitos recursos, pode não ter sucesso de acordo com a palavra de Deus, bem-sucedido de acordo com a palavra de Deus, porque ela não é fiel ao Senhor. Então, sim, eu acredito que a gente precisa ter uma transição de mentalidade, porque hoje a gente pensa muito mais como a cultura secular impõe sobre nós do que como a palavra de Deus manda a gente pensar. Não é? E a gente faz isso o tempo todo, a gente está nessa guerra, a gente está nessa luta, e a gente precisa fazer esse exercício sempre de se lembrar que o que importa para a gente é ser fiel ao Senhor. Se tem muito, se tem pouco, isso é Deus que dá. E Ele é justo, né? Foi o que a gente aprendeu na parábola. Ele é sempre justo, né? Tem uma frase da Elisabeth Elliot que eu acho muito legal, que ela fala assim: Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. Se eu não tenho agora, eu não preciso agora. Entendeu? Deus não prometeu? Se a gente não tem, é porque a gente não precisa. Porque quando a gente precisar de verdade, estará lá. Deus vai cuidar de nós. Com relação à sua segunda colocação, sim, e toca também na primeira, às vezes o nosso pensamento está muito mais formado, moldado, conformado pela cultura secular do que pela palavra de Deus. O que é importante? O importante é que a nossa unidade ela esteja sempre fundamentada na verdade. Unidade na Bíblia é sempre unidade na verdade de Deus. Então, enquanto povo, a gente tem que proclamar a verdade. Isso vai provocar união no povo de Deus, com certeza, mas isso vai provocar também um efeito oposto naqueles que se rebelam contra Deus. Então, o problema não é a igreja ser perseguida, a igreja ser confrontada, a igreja ser hostilizada. Quando a verdade é anunciada, isso acontece naturalmente. O problema é quando a igreja é perseguida, confrontada e hostilizada, não porque prega a verdade, mas porque está pregando coisas de acordo com a cultura secular, de acordo com o pensamento desse mundo. Em outras palavras, quando a igreja faz do político o seu Deus, faz do dinheiro o seu Deus, faz de uma ideologia o seu Deus, e começa a acreditar que essas coisas que trazem redenção para a história, e não é. Quem traz redenção é Jesus Cristo, né? Então, quando a gente prega a verdade, vai sempre haver unidade vindo junto, mas o oposto também é verdade para aqueles que se rebelam contra Deus. A gente não pode se esquecer que a palavra de Deus, ela é loucura para o mundo, né? E ela ofende. Os cristãos, a igreja ao longo da história, sempre que ela foi fiel a Jesus, ela foi perseguida. E Paulo fala exatamente isso, né? Todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, né? Então existe esse dualismo, esse contraste, né, entre você viver a unidade, viver o amor, a paz e a esperança, e ao mesmo tempo experimentar rejeição, ódio, rancor e hostilidade contra a gente. Mais alguém, queridos? Temos aqui, ó. Pastor, eu vejo assim que em resumo de tudo isso que foi dito, o que acontece? Nós como cristãos mesmo, verdadeiros, nós precisamos viver como os convertidos, né? Como viviam lá, igual mostra lá em Atos, né? Igual em Atos, né? 2,
42, né, em diante, que mostra como viviam os convertidos. E veja como que nós vivemos, de um modo geral, como aqueles que se acomodaram, meros espectadores, e que quando termina um culto, por exemplo, está feita a nossa obrigação, mais ou menos assim. Então, nós passamos os dias, semanas, meses e anos, e nós não exercemos aquilo, não exercitamos aquilo, não estamos obedecendo aquilo que Jesus confiou aos discípulos, aos apóstolos, que nós continuássemos pregando o Evangelho. A volta de Jesus está próxima, sim. Nós não temos em momento algum duvidado de que a volta de Jesus está tão próxima. Por quê? Nós que conhecemos a palavra de Deus e nós estamos enxergando de forma clara que todos os acontecimentos que a gente tem presenciado, né, pelos noticiários e tudo mais, coisas que a gente vê claramente que Jesus está voltando, são sinais de que Jesus está voltando. Então nós estamos sendo o quê? Como aquele terceiro cego, negligenciando a expansão do Evangelho. E que isso, cada um de nós temos que ter essa consciência, que onde nós estivermos, nós temos que falar do amor de Jesus para as pessoas. Quantas vezes nós negligenciamos, até mesmo dentro da nossa casa, da nossa família, no nosso trabalho, na escola, em todo lugar. Então, eu vejo que, diante de tudo que o Senhor acabou de colocar, se a gente for fazer uma reflexão, nós temos sido negligentes, como esse terceiro servo. Então, acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Esclarecer mais algo sobre isso que eu Não. coloquei. Qual é o nome da senhora? Maria Andrade. Maria, sim, a senhora tem razão. Eu acho que muitas vezes nós somos negligentes. Essa é a palavra. A gente não vive da maneira como a gente deveria viver. Eu faria só um pequeno ajuste na sua afirmação, mas só um pouquinho mais de precisão, que é o seguinte: a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Isso a gente consegue afirmar com certeza, né? Porque mesmo que a gente tente identificar alguns sinais, isso não oferece para a gente a segurança para dizer que Jesus está voltando por agora ou nos próximos anos. Na verdade, a gente não sabe e não é para saber mesmo. Tá? É por isso que essas parábolas mostram para a gente a necessidade de uma vida de vigilância. Por quê? Porque se eu não sei, eu vivo o tempo todo vigilante. Se eu sei, eu deixo para ser vigilante quando vai acontecer. E o que Jesus espera? Que a gente viva em vigilância. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma em afirmar que a volta de Jesus parece cada vez mais próxima. Né? Houve já ao longo da história da igreja, e esse é um assunto muito interessante, né, para a gente falar sobre escatologia, mas houve na história da igreja muitos que se aventuraram a tentar marcar data ou fazer afirmações a respeito da volta de Cristo, e todos eles falharam miseravelmente, tanto é que a gente está aqui hoje, né? Então eu diria assim, a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Vai ser na nossa geração? Não sei. Pode ser daqui 100 anos? Pode. Pode ser daqui mais 1000 anos? Pode. Mas o que a Bíblia fala? Que ele vai voltar, e que a gente precisa viver à espera dele. Agora, o ponto importante, pode ser que ele não venha se encontrar conosco nas nuvens enquanto a gente estiver vivo, mas pode ser que a gente vá se encontrar com ele, individualmente, cada um de nós. Então, sempre preparados, né? Essa é a ideia. Ali atrás. Nós vemos a igreja como um local especial para oportunizar pessoas a oferecer talentos, né? Nós entendemos isso e sabemos que o serviço do irmão à igreja do Senhor, a gente percebe aqueles que realmente têm buscado com responsabilidade, mas ao mesmo tempo nós percebemos também
que muitos irmãos acumulam muitos cargos na igreja e às vezes não executa, né, com responsabilidade por conta do acúmulo, né? Como trazer uma palavra para a igreja nesse sentido, da importância de aquilo que a gente assumir mesmo com afinco, e não ficar preocupando em ter muitos cargos, porque nós percebemos isso, né? E às vezes até por falta de pessoas para assumir, aquele mesmo irmão, mais um cargo, e né, como colocar a igreja também em advertência nesse sentido, né? Como tem sido a vida do ministério do pastor, né? Eu acredito que deve passar por experiência também nesse sentido. Tá. Qual é o seu nome? Eloy Marcos. Eloy, eu posso responder de maneira mais genérica, né? Até pensando na realidade que eu vivo na Igreja Presbiteriana do Guará, né? Dos ensinamentos ali que eu levo e que eu mesmo tento vivenciar com os irmãos que eu sirvo ali. Mas a palavra de Deus é bastante clara, né? Que Deus distribuiu dons, né? Aí eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação para a gente ser um pouquinho mais preciso. Quando a gente vai falar do serviço na igreja, a Bíblia fala em dons e não em talentos, né? É claro que a gente usa talentos também para servir a igreja, não tem problema, a gente deve usar. Mas quando fala na edificação do corpo de Cristo, a Bíblia fala que Deus deu dons, vários tipos de dons, e esses dons devem ser usados não para autoedificação, mas para a edificação do corpo. Ou seja, se alguém recebe um dom e não usa isso de maneira responsável, como a gente viu, para edificar o corpo, essa pessoa está sendo negligente. E existem outras maneiras de ser negligentes também, como você colocou. Por exemplo, o acúmulo de funções, onde pessoas ficam sobrecarregadas, também pode ser uma maneira de agir com negligência. É claro, aí eu acho que a gente precisaria entrar em muitos pormenores para identificar contexto de igreja, situação. Há igrejas que estão carecendo de pessoas para trabalhar, outras não. Então, essa análise ela vai ser mais precisa dentro do contexto da própria igreja local. O que a gente pode dizer com segurança? De fato, Deus deu dons às pessoas para que elas edifiquem o corpo de Cristo. Eu não posso ser negligente no uso desses dons. Se eu recebi, eu tenho. Se eu recebi, não, deixa eu ser mais preciso. O que eu recebi, porque todo mundo recebe, o que eu recebi, eu devo usar para edificar a igreja. Me aproximar, servir. Às vezes isso é um pouco confuso, a gente não sabe ao certo como que a gente serve a igreja. Fala assim, pastor, qual que é o meu dom? Eu não sei. A sugestão que as pessoas que lidam com esse assunto, os pastores mais experientes têm dado é: se aproxime de uma área e sirva ali. Se ofereça, tenha disposição e tudo mais. E à medida em que você for servindo, você vai enxergando aquilo que você tem mais familiaridade, aquilo que é desenvolvido com mais naturalidade e tudo mais. Mas o ponto, sim, Deus deu dons para a edificação do corpo, e se eu não sirvo o corpo com o dom que Deus me deu, eu estou sendo negligente. E aí encaixa diretamente naquilo que a gente falou sobre a parábola. Gente, vamos parar por aqui, porque eu acho que o tempo deu, né, pastor Adriano? Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã.